Olá, turma. Vamos iniciar nossa aula de história, dando continuidade às civilizações mesopotâmicas. Vamos falar sobre os assírios e os caldeus. Então, o Império Assírio constitui-se após a queda do Império Babilônico, né? Após a queda aí dos Amoritas, os assírios, por terem um domínio na arte da guerra, né? Por serem considerados uma máquina de guerra, conseguem derrotar também graças ao desgaste do Império Babilônico após a morte do imperador Hammurabi, né? Então o Império Assírio só se ergueu efetivamente por volta de 1300 anos antes de Cristo e perdurou até 612 a.C. Lembrando que o tempo é decrescente, né? Quando é antes de Cristo, o tempo vem decrescendo até chegar no ano 0, no ano 1, né? Que é o nascimento, que corresponde ao nascimento de Cristo. Vocês estudaram isso no capítulo 1. Então, legando aí a história das civilizações que se desenvolveram no Oriente Médio, várias características, como por exemplo a sua máquina de guerra, né? A chamada máquina de guerra dos assírios compreendia a formação do provável primeiro exército organizado da história. É um exército que devia a sua eficiência, a sua organização funcional, que se dava entre arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. Então eles desenvolveram, por exemplo, os carros de combate com rodas de aro, o que possibilitava um melhor controle nas guerras, né? E isso dava-lhe uma vantagem. E o desenvolvimento de armas de metal. Então isso fez do exército assírio o primeiro grande exército da antiguidade, certo? Então o primeiro grande exército aí da Idade Antiga corresponde ao exército dos assírios. Essa é a principal característica de ter sido um povo organizado militarmente, né? A ponto de ser considerado um povo, né? De ter organizado aí o Império Assírio, ser um império que tem a crueldade como sua grande marca. Além da eficiência, o exército assírio é também lembrado pela extrema crueldade, como desenvolvendo práticas de tortura, empalamento, né, que é uma prática extremamente cruel, né? Ainda em vida, pegar os soldados do exército derrotado inimigo, enfiar-lhes um toco de madeira pelo ânus, até atravessando todo o corpo até sair pela boca, né? Decapitação, que é cortar a cabeça do inimigo, amputações, né? Vocês sabem o que é amputações, que é cortar os membros, né? E esfolamento, que é arrancar a pele dos soldados derrotados ainda vivos, né? Fazia parte dos procedimentos comuns dos soldados assírios em relação aos seus adversários. Era através desse terror empreendido pelos métodos cruéis que os assírios impunham seu poder sobre os outros povos mesopotâmicos. Ok? As principais cidades assírias, né? Ao longo da história, as sírias destacaram aí Nínive, que seria a principal, a capital do, vamos dizer assim, do Império Assírio, certo? Assur, Nimrod, né? Nimrod, como as principais cidades mesopotâmicas, principalmente Nínive, né? Embora a Babilônia, denominada por eles, continuasse sendo a maior cidade da região, ou a cidade da Babilônia continua existindo, mas a gente pode dizer que a sede dos assírios era a cidade de Nínive, ok? Que era lá onde a sede do governo de Assurbanipal, que era o principal rei aí dos assírios, a época mais próspera dos assírios, colocou como sendo sede aí do Império Assírio. O rei mais importante dos assírios foi Assurbanipal, que governou de 668 até 626 a.C. Foi Assurbanipal que organizou a famosa Biblioteca de Nínive, né, uma das principais cidades da Mesopotâmia, que chegou a contar com aproximadamente 20 mil plaquetas de argila, que era a forma que se utilizava. Inclusive os assírios também utilizavam aí a escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios.
Além desse feito, o governo de Assurbanipal também se caracterizou pela organização administrativa que promoveu nas extensões do Império Assírio. Os comandantes do exército estavam entre os mais poderosos membros da sociedade, que era essencialmente militarizada. Então, era uma sociedade que se organizava em dominar outros povos, né? Então, o que é que os assírios tinham de mais desenvolvido em relação aos outros povos? Justamente técnicas de guerra, justamente a organização de um exército mais eficiente e também o uso, né, da crueldade com seus adversários, né? E aí isso contribuiu para uma tendência expansionista. O que é que quer dizer isso? Dominar outros povos. Então essa era a característica maior dos assírios, né? Fazer guerra. Era um povo que era destinado, que era especializado, vamos dizer assim, na prática da guerra. A queda do Império Assírio. Os povos dominados pelos assírios viviam sob constante clima de terror. No entanto, motivava-os a rebelar-se, né, constantemente contra um inimigo tirânico dos assírios. Então, apesar deles terem muita força, deles terem um exército muito forte, pelo método que eles utilizavam com seus adversários, de crueldade, de dominação, isso fazia com que os povos tentassem se libertar constantemente dos assírios, gerando guerras constantes, né? A decadência dos assírios aconteceu a partir de uma rebelião na cidade da Babilônia, na qual os caldeus, junto com os medos, né, os medos, que eram povos originários da região atual do Irã, né, a gente vai lá na frente a gente vai falar sobre as guerras médicas, né, que tem a ver com os povos, os medos que viviam aí na região do Oriente Médio, né, derrotaram os assírios e destruíram totalmente a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Ok? E aí, a partir da queda dos assírios, quem assume ali a liderança na região são os povos caldeus, certo? Então, só para fazer uma retrospectiva, nós já vimos os povos sumérios e acádios, certo? Os sumérios desenvolveram a escrita, os acádios eles ficaram ali, dominaram aquela região por pouco tempo. Nós vimos os amoritas, né? E o Império da Babilônia, através do domínio ali do Hammurabi, e vimos agora os assírios, e agora vamos ver os povos caldeus, né? O seu domínio é posterior, o seu domínio e posterior expansão iniciou-se a partir da invasão que fizeram a Nínive, né? Que tinha o controle feito pelos assírios no ano de 612 a.C., com auxílio aí dos medos, né? A gente viu aqui que os povos caldeus se uniram aí, os medos, para derrotarem os assírios, certo? Os caldeus construíram o que ficou conhecido como o Segundo Império Babilônico. 7 anos após a conquista do Império Babilônico, Nabopolassar, né, se sabe muito pouco sobre esse rei, né, faleceu, mas se sabe muito sobre o seu filho, que é o rei, né, o imperador Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi uma das principais responsáveis pelas mudanças que ocorreram aí na Mesopotâmia e que caracterizaram a cultura caldeia, certo? Então, houve um grande desenvolvimento social e principalmente arquitetônico a partir no Segundo Império Babilônico, a partir do governo de Nabucodonosor, certo? Conquista dos caldeus, ambicioso pelo poder, Nabucodonosor investiu no exército para conquistar os territórios do Egito e dos assírios em sua totalidade. Não satisfeito, expandiu a hegemonia caldeia para Jerusalém, Fenícia e Arábia, que estavam mais despreparados para as invasões. Ainda estavam sob seu domínio a Palestina, a Síria e o Elã, que é uma região que fica aqui, mais ou menos, era o povo Elão, vivia no sudeste aí, de onde é o Oriente Médio, tornando-se o mais poderoso rei do Oriente. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, tem um mapa aqui, a parte conquistada por Nabucodonosor e pelo Segundo
grande aí Império Babilônico. Quem era aí esse rei famoso Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor durou 42 anos, o reinado dele, né? De 604 a.C., estão vendo que o tempo é decrescendo, né? A 562 a.C. E tornou-se o período mais áureo da Babilônia, principalmente com a construção das maravilhas arquitetônicas, como a Torre de Babel e os jardins suspensos, famosos jardins suspensos da Babilônia. Estão aí entre as 7 maiores maravilhas do mundo antigo, apesar de não existir confirmação da sua existência, né? Se tivesse existido, seria aí uma das grandes maravilhas construídas no mundo antigo. Mas também foi impulsionado por violências e repressões contra os inimigos, como por exemplo o cativeiro da Babilônia, que exigiu a deportação e escravização em massa dos judeus de Jerusalém para a Mesopotâmia. Então, quando ele invade aí essa região, que é onde fica aqui mais ou menos Jerusalém, né? Ele escraviza os judeus e leva-os para outras regiões da Mesopotâmia para trabalharem como escravos. Queda do segundo império babilônico, né? Como é que acaba esse segundo império? Em 539 a.C., os persas, liderados aí por Ciro o Grande, invadiram o território mesopotâmico e dominaram completamente a Babilônia, pondo fim à hegemonia dos caldeus. Então ficou claro que nós tivemos 2 momentos de Império Babilônico, né? O primeiro momento do Império Babilônico se dá com Hammurabi, né? E o Código de Hammurabi, e aí os amoritas, né? Que desenvolvem ali, que criam e desenvolvem essa cidade, a Babilônia, como um centro ali da Mesopotâmia. Eles são dominados pelos povos assírios, né? E os assírios, eles dominam técnicas de guerra extremamente cruéis. A gente viu aqui a respeito dos assírios. E aí quando os assírios eles se desgastam por eles mesmos, né? Constantes revoltas dos povos dominados que não aceitavam a sua tirania fez o desgaste do Império Assírio e chegar até o fim. E aí os caldeus, eles se unem aí com os povos medos, certo? Que ficam ali onde é o Irã, mais ao norte ali do Oriente Médio, e tomam a cidade de Babilônia e destroem a Nínive, né, que é a capital dos assírios, e iniciam um período próspero, liderados aí pelo seu rei, pelo seu imperador Nabucodonosor, né, que o seu governo se destaca por grandes construções, como por exemplo a Torre de Babel, que a gente já vem falando sobre a Torre de Babel, certo? Inclusive é citada na Bíblia, né? Ninguém sabe exatamente aqui em que momento essa torre ela foi construída. Vários governos, vários povos em vários tempos diferentes, né? É atribuído, né, a construção dessa Torre de Babel, e também os jardins suspensos da Babilônia, ao qual também não se sabe exatamente se existiu. Eu vou passar um videozinho para a gente ver como seria se tivesse existido os jardins suspensos. No reino da Babilônia, por volta do ano 600 a.C., foi realizada uma esplendorosa obra de arquitetura que ficaria conhecida como os Jardins Suspensos da Babilônia. Sua construção foi motivada pelo amor entre o rei Nabucodonosor II pela princesa Amitis da Média. O rei babilônico havia unificado o reino da Babilônia e o reino da Média, e acabou retornando de sua conquista com a princesa Amitis como sua esposa. Alguns relatos afirmam que Amitis sentia muita saudade das montanhas da Média, que eram recobertas pelas mais belas plantas. Já a Babilônia se situava em uma grande planície, e por isso seu horizonte não podia ser mais monótono. Percebendo a nostalgia que entristecia sua nova rainha, o rei da Babilônia ordena a construção de uma espetacular obra de engenharia. A grande construção teve início e foi erguida uma grande pirâmide de degraus,
onde terraços eram sustentados por belas colunas. Nestes terraços foram plantadas as mais diversas variedades de plantas, vindas de toda parte. O jardim era repleto de árvores frutíferas e flores de todas as cores. Tal construção deixava maravilhado todos aqueles que visitavam a capital do Império Babilônico. E assim, a rainha Amits, ao contemplar o belíssimo jardim construído por seu marido, podia matar a saudade de sua terra natal. Esta luxuosa construção só foi possível de ser realizada graças ao poderio econômico do Reino da Babilônia, que era a nação mais rica de sua época. Apesar de vários relatos históricos confirmarem a existência dos jardins suspensos da Babilônia, sua real existência é motivo de controvérsia devido à falta de documentos babilônicos que confirmem a existência de tal obra, e pela falta de achados arqueológicos que comprovem definitivamente sua existência. Pouco se sabe sobre que fim foi dado aos imponentes jardins. A principal hipótese é que ele tenha sido arrasado por terremotos. Apesar de esta grande obra ter desaparecido, a história dos belos jardins suspensos, frutos do amor entre o rei da Babilônia e sua rainha, continua a povoar a imaginação das novas gerações. Ok, isso foi a nível de curiosidade, vocês saberem um pouquinho sobre os jardins suspensos aí, os famosos jardins suspensos da Babilônia. Maiores esclarecimentos nós teremos na nossa aula. Tchau, tchau.